Hoje eu quero falar sobre a presença de Deus. Hoje eu quero falar sobre a presença de Deus. Você vê que muitas pessoas aí fora, eles querem ter a presença. Você quer ter a presença de alguém. Tem pessoas que odeiam ficar só. Sempre eles querem estar na presença de uma pessoa. E todo mundo gosta de estar na presença de pessoas que nós amamos. E não gostamos de estar na presença de pessoas que nós não gostamos. Querendo ou não, tem pessoas que não vai. Tem pessoas que têm um espírito tão ruim que quando você fica perto da pessoa, você se sente mal. Fala assim, meu Deus, que pessoa estranha, que pessoa com uma carga pesada. Então você se sente mal. Quem já foi, igreja, na casa de alguém e você foi bem, você foi feliz, mas quando você entrou naquela casa, quando você saiu com peso nas costas, na dúvida, ou veio alguém com espírito ruim na sua casa e depois daquele dia começou a quebrar a panela, começou a estragar a geladeira, começou briga, confusão, sumiu isso, sumiu aquilo da tua casa. Quer dizer, aquela presença foi uma presença pesada, uma presença ruim. Mas eu quero falar agora da presença boa, a presença que muda tudo, que é a presença do Senhor Jesus. A Bíblia fala lá em 1 Êxodo, depois a gente volta aí. Se não der para a Bíblia, não é coisa rápida. A Bíblia fala que Deus, quando chamou Moisés para guiar o povo de Israel, tirar o povo de Israel do Egito, a Bíblia fala que Moisés, ele falou assim para Deus. Então disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Então Moisés, ele ficou muito com medo, muito preocupado, porque ele sabia que se Deus não fosse com eles iam quebrar a cara. Então Moisés, ele estava mais preocupado, não com a terra prometida, mas ele estava mais preocupado em ter a presença de Deus com ele. Porque ele tinha consciência que se a presença de Deus fosse com ele, aonde ele chegasse, ele ia conquistar. Aonde Moisés chegasse, ele ia prosperar, ia dar certo as coisas. E você vê que Deus vai lá e fala: Moisés, me apresenta contigo, acabou e pronto. Pode ir, eu sou com você. E você vê que Deus vai lá, tira Moisés, junto com o povo da escravidão, e vai em direção à terra prometida. Daqui a pouco surge um mar vermelho na frente deles, impediu de passar. Aí traduzindo, Deus fala: Moisés, minha presença é contigo, faça a tua parte, pega esse cajado e estende para o mar, que ele vai se abrir. O que Moisés fez? Estendeu o cajado para o mar e se abriu. Quer dizer, aonde Moisés chegava, o mar se abriu, as muralhas caíram. Por quê? Porque a presença de Deus era com ele. Então tem muitas pessoas com a vida destruída em todas as áreas. Tem muitas pessoas que se encontram aí para baixo, angustiadas, agressivas, com uma situação crítica. Mas por quê? Porque tem faltado a presença de Cristo. Cristo é luz, e aonde a luz chega, as trevas não ficam. Aonde há luz, você consegue enxergar claramente. E a presença de Cristo é isso. Você pode entrar no meio de um mar escuro, mas se você tiver uma lamparina, aonde você vai passando, tudo vai ficando claro. A presença de Cristo é como se fosse isso. Então Moisés estava preocupado: Senhor, se a tua presença não for comigo, nem me tira daqui. Eu só mais ficar como escravo do que querer ir para a terra prometida sem a tua presença. Então muitas vezes você está aí no quarto escuro, você está desanimado, e você não vê mais saída. Você já escolheu dobrar o seu joelho e pedir para Deus o que Moisés pediu? Você já fez isso? Experimentou falar: Senhor, se o Senhor existe mesmo, como os pastores, os padres falam, então seja comigo, que a tua presença venha estar comigo, porque eu não aguento mais essa angústia,
não aguento mais vegetar, eu não aguento mais viver sendo dominado por esse vício, sendo dominado por essa depressão, por esse distúrbio. Eu preciso de uma luz. Escolha fazer isso, escolha fazer com Moisés. Então, Moisés, porque a presença de Deus era com ele, aonde ele chegava, ele vencia exércitos numerosos, muralha caía, mar se abria, o maná caía do céu, água saía da rocha. Eles venciam lutas que aos olhos humanos era impossível de vencer. Mas por quê? Porque a presença de Deus era com eles. Preste atenção, o que você está prezando não é dinheiro, não. Não é de dinheiro. Se eu tivesse rico, se eu fosse rico, eu não seria desse jeito. Não é isso, não. Se eu tivesse me casado com fulano de tal quando era nova, eu não era na situação que eu estou hoje. Não é isso, não. O que tem faltado não é coisa material, não é presente de Deus. Porque se você tiver a presença de Deus, as mais coisas vai ser acrescentada. Você está entendendo? E é o que Deus quer fazer. Deus, Ele quer que o crente venha ter a presença dele. Deus, Ele não quer que tu venha só estar dentro de uma igreja. Deus, Ele quer que você venha ter a presença dele. E isso é no Velho Testamento, nós acabamos de ler, mas lá no Novo Testamento, lá no livro de Atos, a Bíblia fala quando Jesus foi crucificado, ressuscitou. Depois de 40 dias ele apareceu para os discípulos e falou assim: ei, fica aqui, não saia de Jerusalém, até eu vir sobre você e cumprir a promessa. Que promessa era essa? Era a presença do Espírito Santo, era a presença de Cristo dentro deles, com eles. Então Jesus estava muito preocupado com você, fica aqui, não saia daqui, até eu derramar a minha presença sobre a sua vida. Aí quando eu derramar a minha presença sobre a sua vida, você pode ir, porque onde você botar os pés vai dar certo, o que você fizer vai dar certo. Você está entendendo? Então quando a pessoa tem a presença de Deus, ela entende a macumba, ela não tem o mau olhar, ela não tem a enfermidade, ela não tem o problema que se levantou, porque ela sabe que a presença de Deus está com ela, igreja. Então se a presença de Deus estiver contigo, você vence tudo. Olha que bacana, meu Deus do céu. Você abre lá em 2 Reis, 2 Reis capítulo 6, versículo 14, olha que bacana, quando a pessoa tem a presença de Deus. Versículo 14 fala assim: aqui o rei da Síria mandou um exército cercar a Eliseu. E olha só, em versículo 14, 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, fala assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo disse: meu Senhor, o que faremos? Olha só, o servo de Eliseu acordou cedo. Quando eles abriu a porta, a brecha, ele viu aquela multidão de exército do inimigo cercando a cidade, cercando aonde Eliseu estava. Estava todo cercado. Você já parou a pensar que tem momentos na nossa vida que parece que nós somos cercados pelo inimigo? Nada dá certo. Parece que nós não vemos a luz do mundo, fazemos tudo certinho, procuramos agradar a Deus em todas as coisas, mas parece que nada está dando certo. É nessa hora que o inimigo está nos cercando. Mas quando a pessoa não tem a presença de Deus, e a pessoa enxerga o inimigo, enxerga o problema, ela se desespera, como o servo de Eliseu ficou desesperado. Ai, Senhor, meu, e o que faremos a outras? Meu Deus do céu, e agora acabou, vou morrer. Aí a pessoa foi no hospital, diagnosticaram com enfermidade, ixi, acabou, vou morrer. Fulano morreu de jeito, manhã morreu de jeito, pai morreu de jeito, fulano morreu desse tipo de jeito. Não, eu sou o próximo a morrer.
só recebeu a notícia. E não demora 2 meses a pessoa morre. Por quê? Porque a pessoa, ela ficou olhando o que estava cercando ela. Mas por que ela olhou tanto? Porque ela não tinha a presença de Deus. Como esse rapaz não tinha, muito esperado. Aí olha só, como uma pessoa que tem a presença de Deus reage quando o inimigo nos cerca, nos levanta. E ele disse: não temas, Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Falou assim: Eliseu, calma, rapaz, está esperado por quê? A presença de Deus está conosco, mas é o que está conosco foi esse excessozinho aí. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo em redor de Eliseu. Quer dizer, preste atenção, por favor, preste atenção, se concentra. Quando Deus abriu, Eliseu orou para Deus abrir os olhos do servo dele. Quando abriu, ele olhou, Eliseu estava cercado diante de um exército de anjos, com até carroça do fogo. Muitas vezes você já tem a presença de Deus, mas seu familiar não tem. Então qualquer coisa que acontece, ele desespera. Pensa para Deus, faça como Eliseu. Ora para Deus, pedindo a Deus que Deus venha abrir os olhos dele, que ele venha enxergar o mundo espiritual, que ele venha enxergar que o que ele está vivendo é migalhas perto que Deus tem para ele. Mas muitas vezes a pessoa tem até a presença de Deus, mas quando o inimigo cerca, a pessoa desespera. Amém? Fica esperto sobre a igreja, você que está trazendo seus fiéis também. Então o que nós temos aqui hoje para falar para vocês: se você tem a presença de Deus contigo, você vence qualquer situação. Se você tem a presença de Deus contigo, você vence qualquer exército inimigo. Você vence qualquer problema que você não está. Mas pastor Bruno, como eu vou ter a presença de Deus? Eu já fiz tanta coisa errada. Hoje mesmo, muitas vezes eu estou falando com pessoas que hoje mesmo já tiram cocaína. Hoje mesmo eu já fiz coisa errada. Eu já matei fulano, eu já puxei cadeia, eu já fiz isso. A pessoa já tem tanta coisa na cabeça, e a cabeça dela está bombardeada, e ela pensa assim que nunca vai receber a prenda que não merece. Ninguém merece, mas Deus é misericórdia, por isso que recebemos. Então não importa se você já matou, se você foi pedófilo, se você era uma garota de programa, não importa quem você era. Você era viciado, e até poucos minutos atrás você fez o que é errado. O que importa é que a partir de hoje você fala assim: Senhor, a partir de hoje já sei que é Salvador, e eu quero que a tua presença ande comigo. Eu não quero mais ser guiado pelo meu coração. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e me aceite como teu Salvador. É isso. Se você fizer isso agora, eu tenho certeza que a mudança acontece. Por fora você vai continuar com marcas, por fora você vai continuar do mesmo jeito, mas a mudança vai ser aqui, ó, a sua consciência, o seu coração. Amém?